As pessoas têm falado muito sobre a tal retomada em V da economia, em alusão a um gráfico que mostraria a economia subindo na mesma velocidade, na mesma intensidade que ela caiu, formando um V no gráfico. A economia fazer um V no gráfico de crescimento não é nenhum feito extraordinário, dado que o Brasil vinha num momento absolutamente medíocre em termos econômicos. Vamos lembrar que no ano passado o Brasil cresceu pouco mais de 1/3 daquilo que era esperado. E a retomada desde a queda do PIB de 2015 e 2016 era abaixo de 1/3 da menor das últimas retomadas de períodos que a gente passou de recessão. O problema é depois desse V, que vai nos trazer, isso é importante lembrar, de volta só aos níveis de 2011 e 2012 do nosso PIB. Voltar em V significa voltar para 2011, 2012 em termos de capacidade de geração de riqueza do país. E o problema é que depois dessa volta em V, o que nos aguarda é muito ruim. Simplesmente porque o governo não tem plano nenhum. O processo econômico pode ser dividido em 3 fases: investimento, risco e retorno. O período de risco é o de incerteza. Incerteza política, incerteza comercial, incerteza econômica. Quanto maior a incerteza, menos as pessoas investem, porque sabem que menor a sua chance ou talvez previsibilidade do retorno que vão ter. Investir significa ficar mais pobre hoje, com o objetivo de ficar mais rico amanhã. Ninguém fica mais pobre hoje se a incerteza em relação a dar certo o processo é muito grande. Pois bem, as incertezas no Brasil são enormes. Primeiro, por causa da pandemia, e isso é global, não é um privilégio do Brasil ter essa incerteza. Mas a gente pode falar com convicção que até essa incerteza é maior no Brasil do que no resto do mundo. Desde o começo da pandemia, o governo divulgando informações falsas, apostando na cloroquina, colocando uns contra os outros e agora dando mensagens de que a vacina vai estar aí, mas ninguém precisa se vacinar. Toda essa incerteza diminui os investimentos. E no plano econômico as incertezas são também gigantes. Se eu te perguntar, qual o plano de recuperação do governo brasileiro para a economia? Você não vai saber responder. E não vai saber responder simplesmente porque esse plano não existe. Na Alemanha ele existe e foi montado desde o começo da crise, com representantes de vários segmentos da sociedade. Você tinha médicos, professores, psicólogos, filósofos, políticos, empresários, todos participando da discussão. Na Nova Zelândia existe, na França existe, até na Inglaterra existe. No Brasil, o que a gente está vendo desde o começo da pandemia é uma grande trapalhada. Você se lembra do plano Pró-Brasil? Aquele que era um PowerPoint de 7 páginas, com uma capa usando uma foto de crianças europeias que foi tirada da internet, que não tinha nenhum fundamento e foi apresentado pelos militares sem a presença do Paulo Guedes? No que deu aquele plano? Você sabe, não deu em nada. Você acha que quando o governo anuncia um plano desse como solução e o plano não dá em nada, isso aumenta ou diminui as incertezas em relação à nossa recuperação? E a reforma tributária? Aquela que a Câmara tem um projeto, o Senado tem outro, e o que Paulo Guedes fala não tem nada a ver nem com o da Câmara nem com o do Senado. E a oposição tem ainda um projeto que esse nem a mídia, nem Guedes, nem a Câmara, nem o Senado falam nos espaços que tem para conversar com a população e passar perspectivas dessa reconstrução do país. Você acha que alguma coisa vai ser feita nessa frente de reforma tributária, mudando essa lógica de desigualdade do país? Não tem a menor chance. E a reforma administrativa? Aquela que vem também toda desencontrada e que no começo, assim como a reforma da Previdência, promete acabar com os privilégios. E agora, quando começa a ser mostrada, mostra que não toca em nada nos privilégios. Aquele que você sempre acha que vão ser combatidos, dos juízes que ganham 300, 400, 500 mil, daqueles políticos que têm as aposentadorias, que têm os penduricalhos.
Nada, nada, nada. Isso é um engodo para te trazer para um projeto que, na verdade, pega sempre o mais pobre. Pega sempre o trabalhador e a trabalhadora. Pega sempre aquele servidor que é o que efetivamente te traz serviços públicos, como o médico, como a enfermeira, como a professora, como essas pessoas que ganham 2 mil, 3 mil, 4 mil reais e trabalham 8 horas por dia, pegando 2 horas de condução para ir e para voltar, indo em lugares que as outras pessoas não têm a menor vontade de ir por causa do perigo, da distância. Pois é, esqueça uma reforma administrativa também que vai diminuir essa incerteza. E o Renda Brasil, aquele que ia mudar o Bolsa Família, que ia ser um prolongamento do auxílio emergencial e de repente vira mais uma briga entre o presidente e o ministro da Economia. Brigas essas que só trazem informações desencontradas e que trazem a Câmara e o Senado para brigarem juntos, trazendo incerteza, 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 incerteza. A incerteza nunca foi tão grande no Brasil. E a gente vai ter uma incerteza muito grande, gerando poucos investimentos. A gente tem uma população enorme de desempregados no país, pessoas que ainda vão ser mandadas embora. Acabou de sair um estudo da FGV mostrando que as empresas que pretendem ainda demitir pessoas, elas são em grande número, e a gente tem a renda real das pessoas que ganham pouco no país diminuindo. E, durante a pandemia, num patamar bem abaixo por causa das medidas aprovadas que permitiram às empresas diminuir o salário e cargas horárias dos seus trabalhadores e trabalhadoras. Querer que o Brasil saia dessa crise maior e melhor, com toda essa incerteza e as trapalhadas de um governo que não consegue apresentar um plano crível, é ficar à espera de um milagre.